bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje eu trago um assunto para vocês que já foi abordado aqui no canal. Eu vou falar um pouquinho sobre grimórios. Também vou falar um pouquinho sobre diferença entre grimório, livro das sombras e o diário mágico. Sinceramente, eu nem sei por que as pessoas fazem tanta diferenciação. Na minha humilde opinião, não faz muita diferença. Eu anoto tudo em qualquer caderno. Eu nunca tive esse cuidado de, esse meu livro é um grimório, ou esse meu outro caderninho vai ser um livro das sombras. Eu acabo fazendo um pouco de tudo em todos os meus livros de anotações. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre o grimório. O que eu vou anotar no meu grimório? O que eu escrevo aqui? Que tipo de caderno pode ser? Pode ser um caderno capa dura, pode ser um caderno pautado, pode ser um caderno com capa de bichinho, pode ser aquele caderninho de R$3. Pode ser o caderno que for, você pode pegar um monte de folhas soltas e juntar e fazer o seu livrinho de anotações. Se você quiser denominar como um grimório, se você quiser chamar de livro das sombras, sinceramente, acho que fica a seu critério, tá? Eu não faço essa diferenciação. O que muitas pessoas fazem de diferente, assim, com relação a cada um deles? Consideram que o grimório é um lugar para você anotar feitiços. O livro das sombras é um lugar para anotar a teoria, como por exemplo, eu tenho um caderno aqui de anotações que poderia ser considerado um livro das sombras, que é trechos de livros. Tem partes de alguns livros, mesmo que sejam meus livros, que eu tenho aqui em mãos, mas eu acho que tem alguma parte assim que merece um destaque e que talvez eu não vou lembrar qual é a página que tal, eu quero só aquele trecho realmente para usar futuramente. Eu anoto num lugar separado, digo qual é o livro e qual a página. Então, nesse caso, muitas pessoas consideram como livro das sombras. E o diário mágico, algumas pessoas usam para anotações ou de resultados de feitiços ou de sonhos, né? Para fazer uma anotação de quais sonhos teve, que dia que foi o sonho, se aquele sonho aconteceu numa noite de lua cheia, numa noite de lua minguante, se ele aconteceu após um feitiço, se foi algum sonho com alguma divindade ou teve algum símbolo especial. Algumas pessoas dão esse destaque para esse trabalho como uma forma de autoconhecimento principalmente, tá? Não é só anotações aleatórias, é algo para que a pessoa se conheça e consiga acompanhar os resultados dos seus trabalhos mágicos. Eu, no geral, como eu disse para vocês, considero, sempre usei o termo grimório como algo intercambiável entre livro das sombras e sei lá. Porque eu não consigo concentrar uma anotação assim num ritmo único. Vou anotar num caderno uma única coisa. Eu acabo fazendo uma mistura. Os meus livros são uma mistura de um monte de coisas. Eu gosto muito da parte visual, da decoração, do trabalho de artesanato. Isso é algo que eu cheguei a fazer, inclusive para vendas. Na época que tinha o Estúdio Pagão, eu dediquei uma boa parte do meu trabalho para fazer alguns cadernos com decorações. Comprei cadernos simples, alguns deles eram pautados e fiz decorações nas capas, coloquei alguns detalhes dentro, algumas páginas soltas, com, por exemplo, tabela planetária. Enfim, eu gosto dessa parte visual, eu acho que a inspiração da parte estética de um livro das sombras ou de um grimório é bem importante, eu gosto bastante. Mas se você não quiser se dedicar a esse trabalho, também é algo que não vai fazer muita diferença, não. O que realmente importa para o seu livro de anotações mágicas é o conteúdo, tá? O quanto ele vai te auxiliar, ou nos seus estudos, ou nas suas práticas. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de alguns dos meus cadernos, porque eu tenho vários, mas alguns em especial, eu acho que eles têm assim alguns detalhes que podem te inspirar para você fazer o seu, porque não existe uma fórmula que eu possa chegar aqui para vocês e dizer assim, olha, o seu grimório ou livro das sombras, tanto faz como você queira, né, chamar, tem que ter mitologia, tem que ter feitiços, tem que ter os deuses de não sei o que, tem que ter as fases da lua, tem que ter tabela planetária. Isso é algo que talvez eu considere útil e ache necessário, mas na sua vida, nas suas práticas, você não faz uso disso. Então é algo que você também tem que dar uma analisada. Não adianta você pegar coisas que você acha interessantes, mas que você não vai aplicar na sua vida em nenhum momento. A principal função, acredito eu, de um grimório, de um livro das sombras, é te dar um suporte, para te ajudar nos teus estudos, para você acompanhar a sua evolução de aprendizado ou de práticas mágicas.
Eu não vejo muito sentido você pegar e começar a anotar um monte de artigos aleatórios que você vai encontrando em blogs ou anotações de livros que futuramente você vai pegar o caderno e jogar num canto e nunca mais vai usar. Eu vou mostrar pra vocês que, inclusive, eu uso os meus há anos e eu realmente uso eles com uma certa frequência, tá? Eles não foram feitos pra ficar guardados nas minhas prateleiras. Eles são constantemente um suporte pra mim. Vou tirar esses de cima que eu vou começar mostrando esse grandão aqui. Eu já mostrei ele em vídeo pra vocês, onde eu ensino a fazer um catálogo mágico de plantas. Então aqui, esse aqui, até se não me engano, eu também apresentei quando ele não tinha nada, eu acho. Ou ele tinha só essas coisicas aqui, esses adesivos. No vídeo onde eu falo sobre o Grimório, né? O Wicca de Pobre de Grimório. Esse aqui é um caderno de desenho. Tem coisa pra caramba aqui dentro. Deixa eu abrir aqui numa página aleatória, ok. Aqui eu tenho algumas anotações a respeito de plantas. Eu fiz fotos de plantas do meu jardim, tá? Isso eu explico direitinho no vídeo sobre o catálogo mágico de plantas. Vou deixar o link na descrição para quem, caso ainda não tenha assistido o vídeo, queira dar uma olhadinha. Então eu anoto os detalhes a respeito da planta, nomes populares, nome científico, algo que é muito importante no seu trabalho com ervas, tá? Sempre anote o nome científico de uma planta, porque os nomes populares vão variando de acordo com as regiões e pode ser bem ruim você se enganar com uma planta na hora, principalmente se for algo que você vai passar na pele ou vai ingerir. Então é bem importante saber o nome científico da planta. Dou alguns detalhes de usos medicinais e de usos mágicos, eventualmente. Acredito que essa aqui não cheguei a colocar. Certo, aqui já tem alguns usos mágicos. E fui fazendo esse trabalhinho, fui fotografando algumas plantas do meu jardim, eu não sabia o nome, baixei um aplicativo para saber qual que era aquela planta, para que, eventualmente, se eu precisasse usar para usos mágicos, eu teria aqui no meu catálogo uma maneira de consultar rapidamente. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que aqui, deixa eu ver o que é. Deixa eu dar uma olhadinha. Fomentação e compressas, tá? Daí usos medicinais das plantas eu também anotei bastante. Aqui tem todos os detalhes do que foi gravado na sequência de vídeos da Botânica Astrológica. Eu retirei as informações daqueles vídeos dessas minhas anotações. Então eu tinha aqui um guia, eu acho que essa parte que não cheguei a colocar, não me lembro. Mas tudo que eu tenho anotado sobre plantas, boa parte das minhas anotações, eu coloquei na sequência de vídeos da Botânica Astrológica, que tem uma anotação de um livro do Papus, que eu não me lembro, mas também tá falando sobre plantas. Eu acho que é um tipo de doutrina das assinaturas, não me lembro agora. Certo? Ainda tem algumas páginas em branco, mas essas são as minhas anotações. Deixa eu tirar isso aqui daqui que vai acabar voando. Certo? Nossa, vai voar tudo agora, com essa minha ideia genial de folhear o negócio. Só para vocês terem uma noção da quantidade de anotações que eu tenho, mas isso é ao longo dos anos. Eu não tirei uma semana para fazer. Conforme os anos foram passando, aos pouquinhos, eu fui alimentando esse meu livrinho de anotações com coisas que eu considerava importantes. Tem um modelo de uma bolsa de tarô que eu usava para fazer costura. Sabe? Eu não consigo assim me dedicar 100% a esse livrinho aqui, esse caderno vai ser só sobre tal assunto. Eu vou anotando, às vezes, não achei outra coisa, eu vou lá e anoto. Claro que desde que seja algo relacionado às minhas práticas de magia, como era o caso das bolsinhas de tarô, que bem ou mal eu vendia na minha lojinha esotérica, né? Mas aqui eu dedico para as minhas anotações a respeito de magia verde. Eu também tenho um outro, no caso aqui é um fichário, fica até de dica para vocês, para quem tá em dúvida de, vou fazer um caderno, o que eu faço? Pode fazer um fichário. Esse fichário sobrou das minhas vendas no Estúdio Pagão, né? Quando eu encerrei a loja, alguns produtos sobraram, peguei pra mim. O que eu coloquei aqui? Eu imprimi... Eu acho que eu vou ter que abrir. Não sei, tá meio apertado aqui, tá com muita folha. Eu imprimi algumas imagens que eu gostava pra fazer mais decoradinho, mais bonito.
Eu decorei alguns dos pergaminhos, eu imprimi alguns dos pergaminhos que eu vendia no Estúdio Pagão em conjuntinhos. Fiz uma versão miniatura para colocar aqui, certo? Tudo com ilustrações, sempre bem ilustrado. Eu gosto bastante de fazer essa parte de decoração, como eu falei pra vocês. Mais pra frente, deixa eu ver aqui, onde tem algo relevante pra mostrar. Anotações, como sempre, sobre ervas, tá? E aqui eu fiz cópias de algumas plantas de um livro de plantas que eu tenho, mas eu não queria que aparecesse os números das páginas no rodapé. Então eu fiz uma cópia numas folhas menores, né, tamanho A5, se eu não me engano, para esse fichário. E coloquei aqui até porque sobra páginas em branco que eu posso fazer anotações adicionais. Esse livro em especial, ele tinha mais parte de usos medicinais, mas tinha um pouquinho sobre a regência planetária. Era a única parte de uso mágico que tinha, mas de qualquer forma ainda me serve, né? Ainda é útil. Também coloquei o catálogo herbal, que eu também disponibilizava na época no Estúdio Pagão. Tinha um kit com 10 e também um kit completo com 40 páginas de usos mágicos de plantas, assim, todo ilustrado, bonitinho. E eu imprimi e coloquei aqui pra mim. Não concordo com todas as regências planetárias desse livro. Alguns eu faço algumas adaptações, tipo aqui colocou Samambaia como regência de Saturno. Eu, sinceramente, acho que a Samambaia é regida por Mercúrio. Então, nesses casos, eu vou ali, dou uma riscadinha e coloco o que eu acho, afinal, o caderno é meu. E eu coloco o que eu quiser. E vocês podem fazer exatamente o mesmo. Mesmo que vocês não tenham um livro para copiar, vocês podem criar aí seus caderninhos com as suas anotações. Aqui eu fiz uma parte só com páginas em branco e algumas ilustrações. Se eu quiser fazer alguma anotação a mais, embora a maioria das minhas anotações sobre magia verde estejam naquele outro caderno com folhas em branco que eu mostrei para vocês. Mas aqui, se eu precisar de um espaço, é até bom, porque daí eu posso vir aqui e soltar as folhas, se eu quiser, né? De repente estou fazendo alguma coisa que corre o risco de molhar, ou sei lá, posso soltar a folha e fazer as minhas anotações tranquilamente. Algumas destas páginas são apresentadas no meu Instagram, eventualmente eu mostro para vocês, tiro fotos e falo um pouquinho mais a respeito dos usos mágicos das plantas, tá? Eu não dou ênfase em usos medicinais, porque eu não sou uma curandeira. Eu acho que as pessoas usam muito mal isso. Sinceramente, trocam total uma consulta ao médico para ficar usando planta aleatoriamente. Acho muito errado, então eu evito bastante falar sobre usos medicinais, por medo mais das pessoas realmente fazerem um mau uso dessas informações, e acabo focando bastante nos usos mágicos. Então, se você quiser acompanhar também um pouquinho dessas minhas informações que eu vou compartilhando com vocês, é só me seguir lá no @gatomísticooficial. Certo? Aqui depois eu ajeito as folhas bonitinho. Aqui, né, é o mesmo caderno de desenho, só que aqui o que eu fiz? Como eu gosto de fazer uma decoração e deixar bonito, eu pintei isso aqui, coloquei algumas imagens ao longo das páginas, eu imprimi alguns adesivos e fui colando. E o que eu tenho aqui são anotações de livros. Vamos ver aqui. Aqui são anotações de um livro do Papos, do ABC do Ocultismo, se não me engano. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Não, tá certo. Isso aqui é um resumo do ABC do Ocultismo. Na época, eu tinha... uma pessoa tinha me emprestado o livro, então eu comecei a anotar o máximo que eu podia a respeito, porque eu não tinha nenhum livro do Papos, e eu queria muito ter as anotações daquele livro o máximo que eu pudesse. Então, eu anotei muita coisa, que tem muita coisa do livro do Papos, e bem no fim a pessoa, quando eu fui devolver, ela disse assim...
pode ficar com o livro. Eu fiquei dias anotando, lendo com todo carinho, fazendo as minhas anotações, pra no final a pessoa dizer assim, não, beleza, pode ficar com o livro pra ti de presente. Ótimo, maravilhoso, né? Foi o primeiro livro do Papus que eu ganhei. Mas, né, acabei anotando tanta coisa. Faço as minhas anotações, faço decoração, geralmente anoto de qual livro. Tratado Elementar de Ciências Ocultas, só não anotei qual era a página, né, mas enfim. Aqui no finalzinho também fiz a mesma decoração, só porque eu não queria que ficasse a marca do livro de desenho, do caderno de desenhos. Também já uso esse aqui há muitos anos, tá? Tem muita anotação, tem coisa aqui de muitos anos. Mas é isso, tá? Esse aqui é o que muita gente poderia considerar de... chamar de... livro das sombras, tá? Ele tem só teoria. Eu não tenho feitiços aqui nesse caderno de desenhos, tá? Eu só fui fazendo realmente anotações de trechos de livros que eu considerava, assim, importante e que eu poderia precisar posteriormente. No início, a maioria dos meus cadernos tem uma tabela planetária, eu acabei colocando. Logo que eu comprei, né, antes até de fazer essa decoração aqui no começo, eu já coloquei uma tabelinha planetária. E aqui eu fiz algumas anotações de cores das velas e comecei a fazer sobre símbolos rúnicos e não dei continuidade. Sou dessas, me julguem. Enfim, aqui tem algumas anotações bem interessantes também sobre os nossos corpos, sobre a visão de John Fortune, Geoffrey Hudson e Blavatsky, sobre os nossos 7 corpos, o que cada um, como é que cada um denomina, e alguns aspectos também num geral. Enfim, gosto bastante desse aqui. E às vezes ele também é apoio pro meu mouse. Então ele é muito usado. Por último, esse aqui é pro pessoal que gosta de artesanato, de decoração. Esse aqui eu fiz bem recentemente, tá? Eu tinha alguns desses caderninhos de folha preta que tinha sobrado das minhas vendas no Estúdio Pagão. Aliás, ainda tenho mais um aqui. Tá até com umas folhinhas de alfazema aqui, tá? Não tá estragado. Tá todinho de folhas pretinhas que eu fiz, sei lá, botei assim um papelzinho em cima. Não me lembro o que é esse treco que eu botei aqui em cima, mas ele é tipo uma pelúcia. Não é bem um tecido, não sei explicar. Mas enfim, fiz a decoração e tava à venda no Estúdio Pagão. Encerrei a loja, ficou para mim. Aqui no caso eu cheguei a colocar uns adesivinhos que também sobrou, que eu comprei para fazer as decorações, são os adesivos em relevo. E o que eu fiz aqui? Vamos abrir numa página legal. Eu fiz anotações de feitiços que eu tenho no blog Gato Místico. Deixa eu ver uma outra página aqui bonita. Aqui, por exemplo. Eu imprimi esses aqui em papel adesivo, alguns eu só imprimi no papel normal mesmo e fui colocando com cola. Comprei canetas que escrevem em papel preto. Essa aqui mais vermelhona que eu mostrei pra vocês é giz líquido. Isso aqui é um terror se vocês forem usar, porque ele fica eternamente soltando tinta. Agora mesmo meu dedo ficou vermelho. E essa aqui que não solta tinta e tinha algumas cores, na verdade não são todas do conjuntinho que escrevem no preto, mas o roxo, o vermelhinho e o laranja escrevem no papel preto. É uma caixinha de canetas da Acrylex para escrever em vidro, Window Pen. Pra ser bem honesta, eu não me lembrava como tinha feiticinho bom no Estúdio Pagão, não, desculpa, no blog Gato Místico. Feitiços super curtinhos, inclusive se vocês quiserem, né, dar uma olhadinha nas listas de feitiços. Alguns estão com errinhos de gramática terríveis, errinhos terríveis, olha só, né, não, são erros terríveis. Né, de muitos anos atrás, tem matéria lá de 2008, 2009 e que eu nunca fiz uma revisão. Eu tenho muita preguiça, tem mais de 400 postagens naquele blog. E então eu fui fazendo esse caderninho aqui com anotações, todo decorado, bem bonito, com imagens que eu gosto. E apresentarei página por página, detalhadamente, lá
no @gatomísticooficial no Instagram, certo? Então, se vocês quiserem ver com detalhes, apresentarei lá no @gatomísticooficial. Agora eu tô com o Estúdio Pagão na cabeça. Mas é isso, gente. Isso aqui foi algo que eu fiz recentemente. Então é assim, se vocês querem fazer um caderno preto, comprar uma caneta gel branca, uma caneta que escreve colorido, imprimir os adesivos, ou simplesmente imprimir em papelzinho normal e ir colando, fazendo decorações, fica a seu critério. Tem muita gente que gosta bastante dessa parte visual, desse trabalho, de além de fazer as suas anotações, colocar imagens inspiradoras ou fazer algo bem colorido, bem bonito. Eu acho um trabalho bem legal, é um tipo de concentração de energia, você dedica o seu tempo e coloca a sua energia em algo que é pra você. Isso é muito importante, muito legal. Então, mostrei pra vocês alguns tipos, caderno de desenho, como é o caso desse aqui. Eu acho, como esse aqui eu não pintei, eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver, tá? Canson, pra te ver, né? Acho que eu fiz todo o caderno de cabeça pra baixo. Me julguem, né? O certo era daqui pra lá. Mas, tanto faz, como as folhas são em branco. Essa é a marca desse aqui. Esse aqui eu preferi pintar aqui essa parte onde estava a marca, não queria que aparecesse mais. Fiz um trabalhinho, colei uns adesivos, aqui eu passei um douradinho. Mas também as folhas em branco. É página sem pauta, né? Melhor explicando. Aqui o fichário e aqui folhas pretas. Eu gosto bastante de trabalhar com folhas sem pauta. Mas se você só tiver um caderno com pautas, não tem problema, tá? Você pode fazer as suas decorações e suas colagens em qualquer caderno, seja ele pautado ou não. Pode ser folha preta, folha branca, folha amarela, tanto faz. O que você vai anotar, como vocês viram, em um eu falo sobre magia verde, no outro, dois sobre magia verde, um eu faço anotações de trechos de livros. Aqui eu coloquei feitiços do blog Gato Místico, que eu já não lembrava mais o que eu tinha colocado lá, então eu tenho agora escrito bonitinho e decoradinho para compartilhar com as pessoas também, não é só para mim, não é só para ficar guardado, eu vou apresentar no Instagram, mas é um tipo de anotação que você pode fazer. Então, se você tem alguma dúvida com relação a, mas o que eu vou escrever? Não adianta eu chegar aqui pra você e dizer assim, olha, na primeira página, tu vai escrever teu nome, o nome da tua mãe, do teu pai, da tua avó. Na segunda, tu vai botar as fases da lua. Na terceira, tu vai botar mitologia. Isso é algo pessoal, isso é particular, é seu e vai variar de acordo com a sua necessidade. Você tem que fazer algo que seja útil pra você. Não adianta eu mostrar também tudo o que eu fiz se não vai ser útil pra você de alguma forma. Não adianta eu vir aqui te instruir. Olha, faz assim, faz assado, agora eu vou anotar não sei o quê. Agora eu vou falar de mitologia, agora eu vou falar de fases da lua, de magia verde. Não importa. São anotações pessoais minhas e que muitas coisas que eu coloquei talvez não sirva para outras pessoas, talvez não sirva para você. Então, primeiro avalie o que é útil e necessário para as suas práticas mágicas. E depois você escolhe um caderno, escolhe se quer fazer decorado, se quer uma capa bonita, se quer com pauta, sem pauta, enfim. O restante é a seu critério. Então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus livros, do que eu apresentei um pouquinho pra vocês. Obviamente não apresentei em detalhes porque são anotações pessoais minhas. Muitas delas são coisas bem particulares. Mas de um modo geral, esse aqui em especial que eu apresentei pra vocês com as ilustrações, em breve eu apresentarei no Instagram. Eu ainda não decidi se vai ser em vídeo, se vai ser em fotos, eu ainda não sei como é que vai ser. Mas eu vou compartilhar o conteúdo desse aqui com todos, tá? Que não é algo muito particular meu, são coisas que vocês inclusive encontram no blog Gato Místico. Mas eu espero que tenha sido algo útil, até talvez para inspirar vocês, caso tenham alguma dúvida com relação às suas anotações pessoais. Também espero que a questão de Grimório e Diário, Livro das Sombras e Diário Mágico tenha ficado claro para vocês, embora para mim, como eu disse, não faça muita diferença. Mas só recapitulando rapidão, o que muitas pessoas fazem é diferenciar o Grimório como um livro de anotações de feitiços, o Livro das Sombras como uma anotação de teoria e o Diário Mágico para anotar
uma rotina talvez de feitiços, resultados de feitiços, sonhos, meditações e etc. Se você quiser fazer tudo divididinho, bonitinho, ok. Se você só tem dinheiro para comprar um caderno, anote o que você quiser, não se apegue nessa coisa de é um grimório, um livro das sombras, porque eu honestamente não vejo diferença nenhuma, eu acho que tanto faz. O importante é ser um bom suporte para que você possa fazer as suas anotações. O nome que vão dar, aí fica a critério, né, de cada pessoa. Se quiser chamar de grimório, ok, e se não quiser também, acho que tanto faz. É algo muito pessoal, vai de uma pessoa para outra. Certo? Então é isso. Nos vemos em breve. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima.